Rogério reaparece transformado, salva o próprio filho e anuncia que tem provas para destruir Ferete e Arminda. Nos próximos capítulos de Três Graças, Rogério decide sair das sombras ao descobrir que Raul está em perigo e que será avô. O reencontro com o filho é explosivo e vem acompanhado da verdade, que muda tudo. O atentado foi planejado e não foi obra de um acaso. Ao revelar que sobreviveu por pouco e que investigou cada passo dos inimigos, Rogério vira o jogo. Com provas nas mãos, ele deixa claro que não voltou para fugir, mas para acabar de vez com quem tentou destruí-lo. A volta do sobrevivente marca o início da queda dos vilões. E desta vez, Ferete e Arminda não têm para onde correr. Tudo deverá acontecer logo após Rogério estar em um local discreto, afastado de tudo. O celular vibra em sua mão, mas agora não há hesitação. Ele disca um número que já conhece bem. Do outro lado da linha, Gerluce atende sem surpresa. Gerluce fala contida. Pode falar, tá tudo tranquilo aqui. Rogério confirma que continua escondido. Diz que anda inquieto, sentindo que algo grande está para acontecer. Ele explica que decidiu ligar porque precisa saber do filho. Precisa entender como Raul está depois de tudo que explodiu dentro da família. Rogério pergunta direto. Me conta do Raul. Ele tá bem? Gerluce suspira antes de responder. A verdade pesa. Gerluce revela séria. Ele tá na chacrinha, tá aqui em casa, mas não tá bem, Rogério. Nada bem. Aos poucos, ela conta tudo o que aconteceu desde a última vez que conversaram. O envolvimento de Raul com Joelle, a gravidez inesperada, o escândalo provocado por Arminda, os ataques, o preconceito, a humilhação pública. Rogério escuta em silêncio, cada detalhe apertando ainda mais o peito. Quando Gerluce menciona a gravidez, ele se afasta um passo, como se precisasse de ar. Rogério reage, surpreso. Gravidez? Gerluce confirma sem rodeios. A Joelle tá grávida e o Raul é o pai. O impacto é imediato. Rogério fecha os olhos, passa a mão no rosto, completamente desnorteado. Rogério murmura incrédulo. Então, eu vou ser avô. Gerluce confirma e completa, com firmeza, que Raul está tentando ser forte, mas está machucado, confuso, carregando o peso de tudo sozinho. Diz que ele sente a falta do pai, mesmo sem dizer isso em voz alta. O silêncio do outro lado da linha diz tudo. Rogério respira fundo, tomado por uma mistura de culpa, emoção e urgência. Rogério decide, firme. Então não dá mais para eu ficar escondido. Chegou a hora de eu aparecer pro meu filho. Gerluce alerta sobre os riscos. Lembra de Arminda, de Ferete, do perigo real que ainda existe. Rogério não recua. Rogério afirma, decidido. Eu sobrevivi por um motivo. E agora eu sei qual é. Proteger o Raul. E essa criança também. A ligação termina. Rogério guarda o celular no bolso, encara o nada por alguns segundos e toma fôlego. O retorno que ele vinha adiando finalmente vai acontecer. E quando Rogério reaparecer, nada vai continuar do mesmo jeito. E então, com a ajuda de Gerluce, Rogério entra na comunidade sem chamar atenção. O carro para alguns metros antes. E ele segue a pé. Cada passo pesa. O coração bate acelerado. Dentro da casa, Gerluce pede silêncio. O clima é de expectativa. Rogério espera na sala, de pé, inquieto. Raul surge no corredor distraído e congela ao ver o homem ali. O tempo parece parar. Raul fica sem ar. Pai? Rogério dá um passo à frente, emocionado, mas contido. Rogério responde com a voz falha. Sou eu, filho. Raul se aproxima devagar, como se tivesse medo de que aquela imagem desapareça. Num impulso, o abraça com força. Logo em seguida, se afasta, os olhos marejados, tomado por sentimentos contraditórios. Raul explode magoado. Você sumiu? Você sabe o inferno que foi minha vida depois disso? Rogério abaixa a cabeça. Não se defende. Rogério respira fundo e começa a contar tudo. Fala do atentado, do tiro, da noite em que estava na casa de Arminda sem saber que estava sendo atraído para uma emboscada. Conta que quase morreu ali
Raul escuta em choque absoluto. Rogério revela grave: quem tentou me matar foi o Ferretti. E a sua mãe sabia de tudo, Raul. A revelação cai como um soco. Raul arregala os olhos, incrédulo. Raul explode, transtornado. Não, isso não é possível. Ela deixou isso acontecer? Rogério confirma com um olhar pesado. Rogério explica, firme: eu precisei desaparecer para continuar vivo. Mas nunca parei de investigar. Nunca deixei isso quieto. A raiva toma conta de Raul. As lembranças, as manipulações da mãe. Tudo começa a fazer sentido. Raul anda de um lado para o outro, fora de si. Raul grita, tomado pela fúria: ela mentiu para mim a vida inteira. Rogério se aproxima, coloca a mão no ombro do filho. Rogério garante, decidido: eu não voltei para fugir. Eu voltei para acabar com isso de vez. A tensão dá lugar a um alívio contido. Pela primeira vez em muito tempo, Raul sente que não está sozinho. Raul fala com a voz embargada: então fica, por favor, não some de novo. Rogério segura o rosto do filho, emocionado. Rogério promete: dessa vez eu fico. E tudo isso vai ter um fim. O reencontro sela uma aliança. Pai e filho agora estão do mesmo lado. E a guerra contra Arminda e Ferretti está prestes a começar. Com isso, logo depois, Rogério está sentado à mesa, olhando fixamente para o celular. O silêncio do ambiente é pesado. Cláudia entra na sala e percebe na hora que algo mudou. Cláudia pergunta cautelosa: você conseguiu tudo? Rogério levanta o olhar devagar. Há algo diferente nele. Não é mais medo, é certeza. Rogério responde firme: consegui. Tudo o que eu precisava. Ele empurra o celular na direção dela. Não entra em detalhes técnicos. Não precisa. Cláudia entende só de ver o tipo de material que está ali. Cláudia suspira, tensa. Então agora não tem mais como eles escaparem. Rogério se inclina para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Rogério fala carregado de emoção: eles tentaram me apagar, Cláudia. Planejaram minha morte como se eu fosse nada. Eu perdi tudo: nome, casa, filho. Agora é a vez deles perderem. Cláudia o encara firme, mas com cautela. Cláudia pondera: isso não é só vingança, Rogério. É justiça. E a gente precisa fazer do jeito certo. Rogério concorda com a cabeça, mas o olhar escurece. Rogério afirma decidido: eu sei, mas eu preciso que eles saibam que acabou, que o jogo virou. Cláudia cruza os braços, respirando fundo. Cláudia diz determinada: então vamos fazer isso direito, sem erro. Uma denúncia sólida, silenciosa. Quando eles perceberem, já vai ser tarde demais. Rogério se levanta e começa a andar pelo cômodo, inquieto. Rogério desabafa, amargo: a Arminda fingiu me amar. O Ferretti fingiu ser meu amigo. Os dois riram enquanto eu sangrava. Ele para, encara Cláudia. Rogério conclui, com voz baixa e fria: agora a gente vai acabar com os dois de uma vez por todas. Cláudia pega o celular de volta e guarda na bolsa. Cláudia garante: confia em mim, eles vão cair. E quando isso acontecer, você vai estar lá para ver. Rogério fecha os olhos por um instante. Respira fundo. A denúncia é feita em sigilo. A polícia começa a se mover. Ferretti e Arminda seguem suas vidas, sem imaginar que o cerco já está armado. Rogério observa pela janela, como quem antecipa o fim. A armadilha está fechada, e desta vez não há saída. E então, na mansão, o quarto está mergulhado numa falsa sensação de vitória. Arminda circula pelo ambiente vestindo um hobby de seda, ainda elétrica. Ferretti ajeita a camisa, satisfeito, como quem acredita que saiu ileso de tudo. Arminda comenta, debochada: no fim das contas deu tudo certo. Aquele homem sumiu de vez. Ferretti sorri convencido. Eu disse que não sobraria rastro nenhum. Nesse instante, o trinco da porta gira lentamente. Antes que qualquer um dos dois reaja, a porta se abre por completo. Rogério surge na entrada do quarto, vivo, imponente, em silêncio. O choque é brutal. Arminda empalidece na hora. O rosto perde toda a cor. As pernas quase cedem.
Ferretti leva um susto, mas tenta se recompor rápido, forçando um riso nervoso. Ferretti debocha, com desdém. Olha só, até parece assombração. O defunto resolveu aparecer. Rogério entra devagar, fecha a porta atrás de si com calma excessiva. Cada passo ecoa no quarto, aumentando o pânico dos dois. Rogério responde, frio. Defunto não anda, não fala, e muito menos volta para cobrar. Ele caminha até a mesa de apoio e joga o celular sobre ela. A tela acende, mostrando imagens congeladas. Rogério continua firme. Vocês reconhecem essa data? Essa hora? Ferretti se aproxima um pouco, tenta manter o controle. Ferretti ironiza. Você acha que isso prova alguma coisa? Rogério ergue o olhar cortante. Rogério rebate. Prova sim. Prova você entrando nessa casa na noite em que eu quase morri. Arminda começa a andar de um lado para o outro, respirando rápido. Arminda se desespera. Isso é armação, você tá louco. Rogério toca na tela do celular. Um áudio começa a tocar. A voz de Ferretti ecoa pelo quarto, clara, dizendo que Rogério não podia sair vivo daquela noite. Logo depois, a voz de Arminda concordando, impaciente. O som é interrompido. O silêncio que se segue é aterrador. Arminda leva a mão à boca. Os olhos se enchem de lágrimas, mas não de arrependimento, de medo. Arminda grita, histérica. Desliga isso! Desliga agora! Ferretti perde a linha. Avança um passo em direção a Rogério. Ferretti explode, fora de si. Você não devia ter sobrevivido. Era para você estar morto. Rogério não se mexe, apenas espera. É então que a porta do quarto é arrombada. Policiais entram rapidamente, armas em punho, e gritam: Polícia! Mãos na cabeça! Todo mundo parado! Arminda solta um grito agudo, desesperado. Arminda entra em pânico. Não! Não! Isso é um engano! Eu não posso ser presa! Ferretti tenta reagir, mas é imediatamente imobilizado. Ele se debate, grita, xinga. Ferretti berra transtornado. Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar, Rogério. As algemas se fecham com um estalo seco. Arminda sendo algemada. Finalmente explode, mas contra Ferretti. Arminda grita, tomada pelo ódio. Desgraçado! Você prometeu que ninguém ia descobrir. Você acabou com a minha vida. Ferretti tenta responder, mas é empurrado pelos policiais. Os dois são arrastados para fora do quarto, humilhados, derrotados, expostos. O quarto fica em silêncio absoluto. Rogério permanece ali por alguns segundos, imóvel. Observa o espaço onde quase perdeu a vida. Respira fundo. Não há sorriso. Não há comemoração. Apenas justiça. O homem que quase morreu vê finalmente seus algozes caírem em flagrante. A guerra termina ali. E dessa vez, não existe volta. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.